vocês, porque cada um de vocês que estão aqui representa um segmento, né, da gestão, para poder a gente desenvolver o projeto Qualifica Pessoas do Ceará. Esse projeto ele é nacional, acontece em todo o país, não é só aqui no Ceará, está sendo implantado por estados. Cada estado ele tem a sua fase de implantação. Então, o que significa o Qualifica a Pessoas? Né? É o projeto de qualificação da atenção primária do SUS. Por quê? Porque a atenção primária ela aconteceu, houve um processo de mudança do SUS, a gente dividiu os níveis de assistência da gestão em primária, secundária e terciária, que são os eixos assistenciais, mas essa organização ela não aconteceu com a qualificação. Então, através desse projeto, vai haver uma qualificação da atenção primária. A atenção primária ela vai ser agora aprimorada. Como é que isso está acontecendo? Primeiro, ela acontece através de fóruns de educação permanente, onde são formadas tutorias, nós temos os tutores. Então, esses fóruns, eles acontecem, os profissionais, eles saem do território, é parado todo o serviço do PSF. Aqui nós mandamos quase 70 pessoas para Sobral, é obrigatório, eles vão para Sobral, são qualificados. E depois nós temos os tutores no município, onde os tutores eles vão estar fazendo as capacitações internas. O município ele passa por um critério de avaliação. Esse critério de avaliação, ele vem já numa planilha nacional, é um projeto, né? E aí ele vem numa planilha. É avaliar desde a estrutura física, dos equipamentos, das condutas de trabalho, das relações interpessoais, dos protocolos assistenciais, a rede também de assistência dentro do elenco de urgência e emergência, porque no serviço vai ter que ser implantada a classificação de risco. Né? O paciente ele vai precisar passar pelo protocolo de Manchester para poder ser avaliado, o paciente que é da urgência, o paciente que pode esperar e o paciente que pode retornar para o domicílio. Então, tudo isso vai acontecer e vai haver também a integração da rede de assistência à saúde. Porque eu estou saindo daqui a pouco para ir para uma reunião para o serviço especializado. Estou abrindo aqui o serviço primário, nós vamos para o serviço especializado, que é a reunião que vai elencar o Hospital do Coração, o Hospital Regional, o Serviço de Hemodiálise, porque assim, simultaneamente está se qualificando a atenção primária e a atenção especializada. Então, o que é que fica a atenção primária? Aqui nós temos 9 equipes de saúde da família e nós temos um NASF1 dentro da atenção primária. Então, tudo isso vai ser qualificado. Eles vão avaliar desde a capacidade instalada, né, até a quantidade de profissionais, o que precisa ter dentro da unidade, tudo isso é padrão. Né? Então, a Nájila, uma das tutoras, ela vai aprofundar esse assunto. E o município vai passar por uma classificação como um selo, do mesmo jeito que tem a situação de selo de zero. Tem o selo bronze, tem o selo prata e tem o selo ouro. Então, o município vai passar por esse padrão, né, para poder ser classificado. E a partir dessa classificação, o município vai ter um score dentro do nível regional e do nível nacional, dentro do SUS. Então, assim, os gestores precisaram vir para a capacitação, o subprefeito tiver aqui para assinar esse documento. Foi mês passado que teve todo esse processo de Sobral, para poder ser compromissado dentro desse momento. Então, por que a gente chamou também, nós chamamos vereadores que não estão aqui presentes, nós chamamos representantes da sociedade, porque assim, a gente não vai poder trabalhar dentro de uma forma que a gente deseja, mas sim da forma que é preconizada. Né? Então, essa formação está acontecendo, é feito lá no centro de convenções, todos os participantes eles vão, né? Tem secretários que são capacitados em Fortaleza, tem secretários que são capacitados em Sobral. Né? São 3 dias de capacitação, é obrigado a ir, os profissionais têm que ir, e aí é necessário a gente fazer essa discussão e essa apresentação dentro do município. Por que eu queria colocar? Porque assim, nós estamos também entrando dentro de um momento difícil, porque é um momento político. Né? Então, quando a gente entra no momento político, as exigências são maiores dentro do serviço. E a gente tem que corresponder às expectativas da população, porque a gestão
também tem que atender às exigências da gestão, porque eles chamam os profissionais e a gente tem que levar. Então, assim, tudo isso é difícil, né? A gente manter e cumprir, né? Dentro da rede de assistência municipal, eu tenho um serviço especializado, que é o CAPS, né? E tenho a fisioterapia, né? Que a Jaquel está aqui como representante, que vem dentro da linha de reabilitação, e tem o hospital como suporte do nível secundário. Então, quando a atenção primária para, só fica a atenção secundária dentro do município, dando suporte a tudo. E durante muito tempo a gente ficou fragilizado na atenção primária, até porque a gente teve essa dificuldade de fechar no quadro de profissionais, né? Uma rotatividade muito grande de profissionais, que a gente sabe que isso também fragiliza o nosso serviço. De uma certa forma, tem uma resposta que não é satisfatória dentro da assistência, porque uma assistência que tem uma quebra na continuidade, ela é uma assistência que ela não é tão favorável do profissional que vem fazendo um trabalho continuado, né? E o município de Cariri, não diferente dos outros, né? Ele tem passado por essa situação de uma rotatividade muito grande de profissionais e, consequentemente, uma quebra de serviços. Mas, assim, isso faz parte do SUS, é um processo dinâmico, a saúde não para, a gente precisa colocar tudo isso dentro dessa fala neste momento, por quê? Porque falar em assistência, falar em serviço de saúde, bom dia, não é só a gente dizer o que a gente vai ofertar, mas também o que a gente enfrenta como gestão. Porque, assim, nós temos responsabilidades e compromissos, né? Dentro da responsabilidade de gestão municipal, nós precisamos manter realmente as unidades com estrutura capaz de acolher a população dentro de uma qualidade, de um padrão sanitário, mas nós precisamos também ter o profissional dentro do serviço que tenha conhecimento e tenha domínio dentro do protocolo assistencial para poder assistir com segurança à população. Porque a gente sabe que a atenção primária, né, 80% ou mais dos problemas devem ser resolvidos dentro da atenção primária. E a porta de entrada do serviço é a atenção primária. Então, como a atenção primária está funcionando dentro do estado do Ceará, a gente vai, através desse projeto, qualificar, né, e reorganizar. Então, assim, Cariri hoje é um novo momento, nós já tivemos na formação, grande parte dos nossos profissionais foram para a formação lá, né? Foi formar 3 tutores dessa cidade para poder passar adiante aqui dentro do município, que são a Nátila, a Cidinha e a Glaucia, né? Destas, a Cidinha é uma paciente do estado do Bichete, hoje está lá no estado de consulta, e a Glaucia teve um infortúnio que está com acidente de pneumonia hoje, na vida de noite, né? Então, só a Nátila que está aqui para poder botar o projeto para frente, mas tudo vai dar certo, está entendendo? Então, são situações que fogem da nossa, eu acho que fogem da nossa governabilidade, mas também não para, né? Porque a gente precisa caminhar, a gente precisa conhecer a realidade e a gente precisa, acima de tudo, compreender, né? Então, assim, eu espero que esse projeto aqui em Cariri, ele aconteça de forma segura e de forma, eu acho, com apoio integral de todos vocês, porque cada um de vocês que está aqui representa um segmento. Então, eu compreendo que dentro dos segmentos em que vocês estão inseridos, quando vocês chegarem lá, vocês vão explicar um pouco do que vai acontecer dentro dessa realidade, porque está acontecendo aqui, está acontecendo em vários municípios ao mesmo tempo, né? Então, eu queria dizer para você, Nátila, né, que eu me sinto feliz por esse momento que está acontecendo com a ideia, para vocês profissionais mais ainda, porque assim, eu estou gestora, mas eu sou uma profissional de saúde e apoio muitos anos na atenção primária, né? Fim de semana eu vou do plantão lá na minha cidade e eu chego lá e vejo, assim, não criticando a gestão, o quanto é difícil uma atenção primária quando ela não funciona, pelo menos com certo equilíbrio, porque as pessoas procuram o hospital para fazer um tratamento, uma orientação do ponto umbilical, a pessoa procura no hospital. Então, assim, é uma deficiência da gestão primária. Então, problemas de ordem simples, de menor complexidade, tem que ser resolvidos dentro do eixo primário. Problema de maior complexidade, dentro do nível hierárquico, uma rede de referência, atendido na atenção primária, mas encaminhado, com histórico, vai para a atenção secundária. A pessoa não pode estar entrando na atenção secundária à toa. A pessoa precisa compreender que a vida e a rede de assistência à saúde ela tem uma dinâmica.
hoje trabalhar ou reorganizar isso dentro da nossa realidade local, não estou falando do Ceará, mas estou falando do Canindé, que são 9 territórios, dentro de cada território desse, com a graça de Deus, dentro das equipes, elas vão poder cuidar da sua população, quer dizer, do seu povo, e através do conhecimento da sua população, eles vão encaminhar para os eixos diferenciados. Aquela pessoa que tem a necessidade de ser cuidada do nível secundário vai ser encaminhada pela equipe da atenção primária. A pessoa que precisa do serviço especial vai ser acompanhada pela equipe da atenção primária, porque aquela pessoa não vai deixar de ser um usuário e nem de responsabilidade daquela equipe. Ela pode ir para onde ela for, mas ela volta para o território. E a equipe precisa estar sabendo o que está acontecendo com ela. Né? E os profissionais da atenção primária, eles nunca tiveram a qualificação, e eu acredito que, consequentemente, vindo com essa qualificação de uma forma em que a atenção primária seja fortalecida, consequentemente também vai haver uma valorização, né? Porque são vertentes comuns e ao mesmo tempo, né, contínuas. E eu vejo com bons olhos, né, este momento, porque há um grande investimento dentro dos municípios no bloco da atenção primária, no financiamento federal. Grande parte do dinheiro que entra dos municípios, eles vêm do eixo federal, porque quem tem mais dinheiro na atenção primária é porque eles compreendem que a atenção primária tem que ser fortalecida, porque a maioria dos problemas, eles são comuns do nível primário. Então, o nível primário ele tem que ser realmente bem resolutivo. A partir daí é que vai partir para o eixo secundário. Uma vez bem atendido o nível primário, ele vai para o eixo secundário. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de uma forma grosseira, mas de uma forma que eu vejo. Quando eu vejo, chego dentro do hospital, que a gente passa nas enfermarias, né? Aí a gente vê o que aquele caso tem, AVC, né? E aquele outro, AVC. E aquele outro, AVC. Então a gente imagina o quê? Se está tendo vários casos de AVC dentro do município, aonde é que está a fragilidade? É na assistência ao hipertensão diabética da atenção primária. Então a prevenção, a obesidade, está acontecendo aí. Baseado dentro do perfil, né, de morbidades e de doenças existentes, nós identificamos onde é que está a nossa deficiência. Nós estamos com alto índice de gravidez. A fragilidade está no planejamento familiar. Né? Nós estamos com vários casos de acidentes, né? Muita gente na reabilitação para ser tratada. A deficiência está em quem é educação e trânsito. Então, assim, baseado dentro da realidade local, nós conhecemos até assim, uma lógica de assistência local. Então, eu queria assim, dizer para vocês que é um momento positivo, é um momento favorável, mas é um momento construtivo, né? Baseado nesse processo de semear. Eu acho que nós vamos semear em vocês, né? A visão do projeto Qualificar Pessoas. Né? E dizer para vocês que nós não estamos só, como eu disse para a Nath, vai dar tudo certo. Né? E eu quero dizer para vocês, gente, vai dar tudo certo. Quero dizer para a gente, vai dar tudo certo. Apesar dos nossos desafios, vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Flávia, vai dar tudo certo, tio, vai dar tudo certo. Lu, vai dar tudo certo, Nath, vai dar tudo certo. Jaquel, vai dar tudo certo, Flávia, vai dar tudo certo. Pedro, porque eu não me sinto só. Né? Então, assim, vocês são as pessoas que estão escolhidas aqui neste momento. Eu sei que não existe nada por acaso. E quando as pessoas se unem pelo bem comum, muitas coisas podem acontecer. Problemas nunca vão deixar de existir. Mesmo na mais bela existência, os problemas vão acontecer. Né? Mas problemas existem para ser solucionados. Né? Então, eu quero dizer para vocês assim, é desafio, né? É um momento de observação, porque a gente começa a observar, começa a ver onde eu estou inserido, porque eu estou, como eu estou acontecendo. Nós fazemos parte do processo, nós precisamos se sentir responsável também pelo nosso eu, pelo nosso eixo assistencial. Né? Primeiro você tem que olhar para você, né? Como é que eu executo, como é que eu lido com as minhas atribuições, as competências que me são delegadas. Né? Como é que eu tenho desenvolvido, como é que eu tenho me apropriado, né, desta responsabilidade. Eu acho que é momento da gente rever situações X, Y, né,
posturas, possibilidades, né? E também condições. Né? Então, assim, dentro do projeto a gente vê o que é da competência da gestão, o que é da competência do profissional, o que é da competência do usuário, o que é da competência do Conselho Municipal, o que é da competência das autoridades comuns, porque é muito fácil a gente olhar para o outro e dizer a responsabilidade é tua, é muito fácil a gente apontar, mas a gente está junto, né? Nós somos uma engrenagem que um depende do outro, né? E que muitas vezes, né, um pequeno parafuso faz desandar todo o maquinário. Né? Então eu quero dizer para vocês que depende de nós, né? Depende de nós e que vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar tudo certo. Porque quem é que quer dar um lugar para as coisas afundar? Ninguém, né? Então, quando o barco ele anda e ele está em alto mar, todo mundo quer segurar o leme, porque se ele afunda, a gente afunda junto. Então, eu quero dizer para vocês, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é nossa, nós somos uma equipe, nós estamos juntos e juntos nós vamos caminhar. Um bom dia, daqui eu vou sair mais Sobral, mas eu saio com segurança, saio em paz, porque aqui vai ficar acontecendo e vai acontecer bem. Não precisa acontecer com pessoas demais, precisa acontecer com pessoas certas. Né? E daqui vocês vão semear dentro dos espaços de vocês como vai funcionar. Né? Porque aqui é que a gente vai normatizar a linha da assistência dentro da atenção primária e toda a região de Sobral está treinando todos os municípios simultaneamente. E agora também os gestores estão se encontrando lá. Eu vou só passar na prefeitura do Nário para ver aquela situação, né? E aí eu vou para Sobral. Tá bom, gente? Um bom dia. Bom dia. Vai, muito obrigada e vai dar tudo certo.